E aí, vamos para a segunda parte da aula. Agora nós vamos explicar a atividade. Tá ok? Na aula anterior, no vídeo anterior, eu expliquei para vocês, dei uma resumida sobre o verbo, trabalhei as características principais do verbo. E agora a gente vai entrar na questão da atividade. Tá? Não esqueça de colocar o nome completo de vocês e a série aqui no formulário, porque são duas salas que nós trabalhamos. Tá? Então, oitavo A e oitavo C. Então, eu peço que vocês coloquem o nome de vocês aqui direitinho. Tá? Lê essa história em quadrinho. Treino puxado. Pula, rola, deita, senta. De pé, pega. Viu como eu treinei direitinho? Mas o cachorro nem saiu do lugar. Claro, o cachorro é só suporte. Eu treinei foi a pulga. E a pulga aqui pulando na mãozinha dele aqui, ó. Tá vendo só? O cachorro foi coçar e a pulga pulou. Então, vamos lá, as primeiras atividades em cima disso. Tá bem facinho as atividades, tá? A grande maioria eu coloquei em objetivas, tá? Vocês vão pegar as alternativas e tem 3 atividades que são descritivas mesmo, para vocês também trabalharem a questão do raciocínio de vocês. Vamos lá. Nos 3 primeiros quadrinhos, o menino maluquinho dá uma série de ordens ao cãozinho. Que palavras traduzem essas ordens? Quais são as palavras que estão traduzindo essas ordens aí? Coloque para nós aqui. O que ele manda o cachorro fazer? A gente pensa que é o cachorro nos 3 primeiros, né? O que ele manda fazer? Essas palavras, a qual classe gramatical pertencem elas? Tá? Então, a qual classe gramatical pertence essas palavras? Elas são substantivos? Elas são pronomes? Ou elas são verbos? A 2. Qual foi a reação do cão? Qual foi a reação dele? Obedeceu e realizou todas as comandas, todas as ordens. Continuou deitado e não realizou as ordens. Ou obedeceu parcialmente às ordens. Algumas comandas ele obedecia e outras não. Quando mandava sentar, ele ficava deitado. Quando mandava deitar, ele ficava sentado. E aí, qual que é a alternativa correta? Para construir o humor da história, o autor dá uma informação importante, apenas no último quadrinho. Qual é ela? Que informação é essa? O cachorro é surdo? O cachorro é só o suporte ou a pulga que realizava todas as comandas? Qual é essa informação aí que dá o humor da história, né? Que deixa a história engraçada? As ordens que o menino maluquinho dá, indicam ações que o cão poderia praticar. Que outras palavras da tira também indicam ação. Lembra que nós trabalhamos lá a questão da ação? Tá? Nós trabalhamos sobre isso. Tá? No modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Tá? Mas aí eu quero saber quais são as palavras que indicam ação aí. Qual a alternativa? Viu? Treinei. Saiu. Foi. Pega, senta e é. Qual dessas 3 alternativas aí, os verbos só indicam a ação, que a pessoa está praticando uma ação, está na voz ativa. Tá? Observe a frase, o cachorro é só o suporte. O verbo é, que ali eu deixei em minúsculo para dar esse destaque, indica o quê? Uma ação, indica um estado ou vai me indicar um fenômeno da natureza? Tá? Então, observe a frase. O cachorro é só suporte. Então, esse verbo é, ele está me indicando o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Vamos lá, parte 2. Lê este poema de Lalau e
Lola Beatriz. Tava junto, mas eu acho que é separado, hein? Vamos lá. Infância 2. Joguei peão na terra. Fiz piquenique na serra. Quebrei bolinha de gude. Corri o mais rápido que pude. Tirei 0 na prova. Menti que tirei 10. Ganhei uma bola nova. Machuquei os 2 pés. Assustei um gato. Um cachorro me assustou. Capturei um rato. Minha mãe não gostou. Colecionei gibi. Disco voador eu nunca vi. Troquei figurinha. Comi paçoquinha. Me escondi no quintal. Usei chapéu de jornal. Tive um amigo japonês, amigo pretinho, amigo alemão e amigo baixinho. Levei choque em tomada. Fiquei com o nariz entupido. Arranjei uma namorada. Namorei escondido. Assisti filme de terror. No calor senti frio e no frio senti calor. Peguei balão no telhado. Brinquei de cowboy, brinquei de índio, brinquei de soldado. Fui um desenho animado. Grossóis e outras palavras, São Paulo, Girassóis e outras palavras, campanha de letrinhas, 1995, página 28 e 29. Então, textinho aqui, um poema. Foi um poema de Marcos Guilherme, que fez a ilustração. Vamos lá, as questões. Questão número 6. Acabando, só mais 4. O eu lírico do poema cita o conjunto de ações que ele realizava quando era criança. Identifique no poema ações que a. Envolviam brincadeiras ou brinquedos. Então, quais desses verbos aqui, de acordo lá com o texto, vão indicar ações, vão envolver brincadeiras e brinquedos? Quais dele? Joguei, fiz, quebrei, corri, ganhei, colecionei, troquei, escondi e brinquei. Tirei, menti, assustei, capturei, levei, namorei e peguei. Assustou, levei e peguei. Machuquei, fiquei e senti. Vi, comi, tive, senti e fui. Então, qual dessas alternativas aí, os verbos vão indicar, de acordo com o texto, brincadeiras ou brinquedos que o menino estava envolvido? Questão B. Demonstram peraltice do eu lírico, demonstram as artes, as bagunças que ele fez. Qual dessas daí? Joguei, fiz, quebrei, corri, ganhei, colecionei, troquei, escondi e brinquei. Tirei, menti, assustei, capturei, levei, namorei e peguei. Assustou, levei e peguei. Machuquei, fiquei, senti. Vi, comi, tive, senti e fui. Qual dessas alternativas aí demonstra as peraltices, as artes, né, que ele praticava quando era criança? A C. Quais delas revelam perigos que o eu lírico correu? Quais dos verbos aí vão indicar perigo? Tá? Dentro das frases lá, junto com as frases. Machuquei, fiquei, senti. Tirei, menti, assustei, capturei, levei, namorei, peguei. Vi, comi, tive, senti e fui. Joguei, fiz, quebrei, corri, ganhei, colecionei, troquei, escondi e brinquei. Assustou, levei e peguei. Aí faltou um i aí. Peguei. Então, qual delas aí revelam perigos que o eu lírico correu? O eu lírico é o poeta que aparece ali no texto, por isso que vem como um eu lírico, porque é ele que está falando, tá? A D. Quais verbos aqui revelam problemas de saúde do eu lírico?
Quais revelam, de acordo com o texto, vão revelar que ele ficou doente, indicam que ele passou problemas de saúde, quebrou a perna, ficou resfriado, tá? O nariz entupido, teve febre, calor, frio, quais indicam aí? 7. Para as primeiras ações que realizou na infância, o eu lírico utiliza muitos verbos. Quais são os verbos dos 10 primeiros versos, tá, que indicam isso? Então, ó, para as primeiras ações que realizou na infância, o eu lírico utiliza muitos verbos. Quais são os verbos dos 10 primeiros versos? Terra, piquenique, bolinha, mais, 0, 10, bola, pés, gato e cachorro. Joguei, fiz, quebrei, corri, tirei, ganhei, machuquei, assustei e assustou. Joguei, fiz, quebrei, corri, tirei, menti, bola, pés, gato e cachorro. Qual das 3 alternativas aí está correta? Em que tempo e modo verbal elas estão? Tá? Então, que no pretérito do indicativo, no futuro do indicativo ou no presente do indicativo? Deixei bem fácil essa daí para vocês, hein? Olha, poderia ter complicado mais aí, mas deixei facinho para vocês fazerem. Na sua opinião, o eu lírico teve uma infância tranquila ou agitada? Se sim, vocês vão explicar o porquê. Se não, vocês também vão explicar o porquê. Tá? Então, é 2 respostas em uma só. Essa questão aí vale 10 pontos. O próximo texto. Saiba mais sobre o mico-leão dourado, o macaco que só existe no Brasil. É fácil saber porque o mico-leão dourado ganhou esse nome. Seus pelos formam uma juba cabeluda, dourada e brilhante, como a dos leões. Esse animal só existe na Mata Atlântica brasileira e esteve ameaçado de desaparecer do planeta. Muita gente lutou para preservar essa espécie e hoje a população de micos-leões dourados está crescendo. Os micos passam o dia entre as árvores, procurando frutos, insetos e animais pequenos para comer. À noite, eles se escondem em ocos de árvores. A árvore oca, eles vão ali dentro da árvore, se escondem, ou eles cavam e deixam um espaço oco ali para eles poderem se esconder dos predadores, da onça e de outros animais. E vão dormir tranquilos. Se percebe a aproximação de uma cobra, uma jaguatirica ou um gavião, o líder do bando dos micos dá um assobio forte. Aí, todos se escondem rapidinho entre os galhos. Tá? Daí veio da revista Recreio, número 462, na página 26. Bem legal o texto, hein? Identifique o tempo verbal. Qual é o tempo verbal desse texto aí? É presente, pretérito ou futuro, em que estão as formas verbais destacadas nesse texto. Então, no presente, quais são os verbos destacados aqui que está no presente? Quais verbos aqui está no passado e quais estão no futuro? Então, qual me dá uma ideia de presente, qual me dá uma ideia de passado, pretérito, e qual me dá uma ideia de futuro? Então, vocês colocam lá, presente, quais são os verbos que estão no presente? Pretérito, quais são os verbos que estão no pretérito? Escreve na frente. Futuro, quais são os verbos que dão uma ideia de futuro? Vocês vão e escrevem na frente. E a 10ª. Reescreva os verbos destacados do texto no infinitivo, indicando se eles pertencem à primeira, segunda ou terceira conjugação. Aí eu tenho um exemplo, o verbo é, aqui do início da frase aqui. É fácil saber. É, né, é um verbo que ele está conjugado. O verbo é, ele pertence ao verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. O verbo é, ele termina na segunda conjugação, porque ele termina com a terminação er. Tá? Ele tem a vogal e aqui, ó.
Por isso que é o verbo que termina na segunda conjugação. O verbo, eu não passei para vocês na aula anterior, mas ele tem 3 conjugações, tá? A primeira conjugação são os verbos que terminam em a, ar, tá? Eles vão terminar em ar, que nem andar, amar, cantar, falar, apanhar, acompanhar, tá? Eles terminam em a. Verbos terminados em segunda conjugação são os verbos que terminam em er. Então, vender, aprender, compreender, tá? Perder. Isso que os palmeirenses vão acontecer hoje, vão perder, tá? Então, esses são os verbos da segunda conjugação. E os verbos da terceira conjugação são os verbos que terminam em ir ou em ir, tá? O or é o verbo que termina na segunda conjugação, que nem por, né? Ele termina na segunda conjugação, ele pertence à segunda conjugação, que vem do era o verbo antigamente era poer, tinha o er no final. Então os verbos terminados em or, eles pertencem à segunda conjugação, que nem propor, por, compor, tá? Esses são os verbos da segunda conjugação. E o verbo da terceira conjugação, os verbos que terminam em ir. Abrir, sorrir, cair, divertir. Tá? Esses são os verbos da terceira conjugação. Primeira conjugação terminam em ar, andar, falar, cantar. Segunda conjugação terminado em er ou or, ir. Vender, comer, beber. Pôr, compor, dispor. Verbos em terceira conjugação, verbos terminados em ir, abrir, sorrir, cair, né? E outros verbos mais aí, que são terminados em terceira conjugação. Vocês podem utilizar o dicionário, tá? No dicionário, vocês vão na ordem alfabética, vocês vão conseguir encontrar os verbos ali, as conjugações dele. Reescreva outros verbos que aparecem no texto, tá? No texto aqui, eu tenho outros verbos, tá? Que não estão grafados. Esses outros verbos que aparecem aqui no texto, vocês vão escrever eles para mim, tá bom? Tenha uma boa aula para vocês, uma boa atividade e até a próxima, hein? Tchau, tchau, fique com Deus.